medo, Pai, mas um temor de respeito e fundado no amor que Tu tens por nós. Senhor, nos ajuda a termos a liberdade em Ti, nos ajuda a termos a paciência que nós precisamos ter conosco mesmo, inclusive, Senhor Deus, para que nós sejamos livres dos nossos vícios, dos nossos erros, e para que a gente possa transpirar, Senhor Deus, as nossas virtudes que nós ganhamos em Ti. Senhor, nós queremos colocar no nosso coração a Tua disposição nessa manhã. Senhor, nós queremos colocar o nosso entendimento, a nossa atenção, Senhor, para a reflexão que nós vamos fazer aqui nesse lugar. Continua fazendo do abrigo a Tua casa, Senhor. Continua fazendo do nosso coração o chão que Tu pisas, Senhor, para que a gente possa estar inteirado em Ti, fixado, Senhor, na Tua memória. No nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Se você tiver seu aplicativo ou a sua Bíblia, hoje eu estou old school. Peguei minha Bíblia velhinha aí, de mais ou menos uns 13, 12 anos, eu acho. É a melhor versão, né, tia? Vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 6, nos versículos de 1 até 5. A gente vai refletir um pouco aí sobre o auxílio em comunidade e a responsabilidade pessoal que a gente tem disso. Eu vou ler aqui, e aí se você puder me acompanhar, você vai me acompanhando de acordo com a tua versão, não precisa ler junto comigo, é só para a gente ter o entendimento daquilo que a gente vai conversar. Gálatas 6, Gálatas 6, versículo 1 até o versículo 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com o espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo maior. Obrigado, mano. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não é nada, e a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu trabalho, e então terá motivo de se gloriar unicamente em si, naquilo que Cristo fez, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. A frase mais clássica, talvez, que a gente tenha aí disparado pelos filósofos é: conhece-te a ti mesmo. E nessa frase pequena, a gente tem uma profundidade gigantesca, onde a gente tem a necessidade de todo dia se conhecer um pouco mais. E naquilo que a gente vai sabendo de si mesmo, a gente vai tendo a obrigação e o dever de se corrigir e de promover as nossas virtudes. Por isso, quando eu orei aqui, eu disse: Senhor, nos ajuda a transpirar as nossas virtudes, para que no Senhor a gente consiga fazer superabundar aquilo que a gente já conseguiu de bom nele, no Espírito de Deus, para que a gente possa suprimir aquilo que a gente tem de ruim. Porque nós temos algo de ruim. Às vezes, muitas coisas, eu tenho várias. Procrastinação, preguiça, por aí vai. Mas, dentro daquilo que a gente está lendo em Gálatas 6, no versículo 1 até o capítulo 5, a gente tem um chamamento aqui para a gente prestar atenção, que muito claramente, se a gente pudesse resumir esses 5 versículos, ele diz assim: fiquem de olho uns nos outros, não no sentido de vigiar para punir, mas no sentido de que ao primeiro tropeço esteja lá para amortecer a queda. Amorteçam as quedas uns dos outros. Quando ele fala aqui no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, ele está falando do amor. E a gente já vem de uma série de pregações que vão frisar esse mandamento máximo de Deus, e o Edson colocou muito bem aqui, comentando sobre o que o apóstolo João falava nas reuniões, dizendo: amados, amem uns aos outros. Pô, é clichê, desde pequeno que eu escuto isso. Mas se a gente já tivesse conseguido cumprir isso em sua totalidade, nós não estaríamos escutando até hoje. Então a gente tem que trazer isso praticamente todo domingo, em toda reunião, porque a gente precisa ser lembrado disso o tempo todo. E amor nada mais é
do que compartilhar aquilo que eu tenho de bom com quem talvez nem mereça. Que é o que exatamente acontece com a gente. Quando a gente foi encontrado por Cristo, nós fomos amados de forma sobremaneira. Aquilo nos cobriu, né, em sua totalidade. E isso já estava previsto já desde antes da fundação do mundo. Então, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós fizemos e iremos fazer, já foi perdoado, já foi coberto com o sangue de Cristo e agora serve para que nós tenhamos desenvolvimento pleno naquilo que Deus vem trazer para as nossas vidas. Amém? 3 pontos que eu queria que vocês gravassem junto comigo aqui. Eu não preparei nada eletrônico, porque eu me sinto mais à vontade fazendo como a gente vai seguindo aqui. No sentido de a gente abre a Bíblia e vai conversando junto. A primeira coisa que a gente precisa fazer para cuidar uns dos outros, como eu já citei aqui, é conhecer a si mesmo. Quem conhece a si mesmo sabe até onde pode ajudar, inclusive. Porque às vezes a gente se depara em um relacionamento com outro, e eu não digo aqui só amoroso, mas em amizade, em comunidade, com os nossos filhos, pais, avós, enfim. E a gente começa a ganhar intimidade, saber das dores e feridas emocionais que o outro tem, e que muitas vezes são muito parecidas com as nossas, e a gente se depara com gatilhos que também nos atingem. E aí, o nosso amigo e pastor Manuel, tanto também quanto o Caio, que inclusive estiveram juntos esse final de semana, fica um abraço registrado, citam uma coisa muito legal, que é importante a gente saber amar sem se machucar também. Aquela história assim, se tu não vai ajudar, não atrapalha. Porque às vezes a gente está com extremamente boa intenção de chegar naquele irmão e, pô, eu quero amortecer a tua queda, mas irmão, acho que eu vou, na verdade, acabar caindo junto contigo aqui. E aí acaba sendo um cego guia do outro cego. E se a gente for levar em conta aquilo que Deus separou para nós, Ele pede para que a gente se examine, a gente conheça os nossos pontos fortes, a gente conheça os nossos pontos fracos, aquilo que clama no nosso coração para um lado pecaminoso e aquilo que clama como virtude, a gente consiga dar a mão e aparar a queda uns dos outros. Se a gente pudesse pensar de uma forma total sobre em como as nossas relações são afetadas pela falta de conhecimento de si, nós veríamos que 80% a 90% dos problemas que nós temos de relação são causados por justamente essa ausência de conhecimento de si mesmo, daquilo que você é, daquilo que você faz, do que você gosta, de como você consegue ajudar e aonde é possível que você estenda a sua mão. O texto clama aqui para que a gente possa oferecer uma ajuda firme. E só está firme quem está bem parafusado, quem sabe o lugar que está firmado. E isso envolve relacionamento com Deus, conhecimento de si mesmo. Eu estou falando várias vezes que é para a gente ficar com isso tatuado na nossa mente, justamente para que a gente consiga sair daqui hoje, porque nós já temos uma consciência formada, sair daqui hoje com isso tão fixado, que a gente fique determinado essa semana, cara, eu vou saber mais de mim mesmo. Eu tenho que procurar ver o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, porque muitas vezes na vida a gente começa a meio que seguir aleatório. Eu acordo, vou trabalhar, vou atrás de cliente, vou na academia, às vezes. Furo dieta, tal, pô, falo com a minha filha, vou buscar minha filha, deixo na escola e tal, e caramba, eu tô só sobrevivendo aqui. Meu corpo é uma massa biologicamente viva e eu tô fazendo o que eu tenho que fazer durante o dia e eu esqueço de me conhecer. E esse processo de autoconhecimento não pode ser separado daquele que nos criou, de fato. Então é importante que a gente tenha uma vida devocional, uma vida prostrada ali diante de Deus. Eu não digo aquele
palavra devocional no sentido religioso tratado, onde você obrigatoriamente tem que fechar a porta do teu quarto e separar ali umas 2, 3 horas do dia, porque é quase que impossível isso hoje. A gente tem tantas demandas que se a gente não for ouvindo uma pregação no carro, ou então eu estou na academia, estou escutando alguma coisa, estou assistindo um texto, estou ouvindo a Bíblia lida, nem que seja pelo Cid Moreira, né? E a gente está se alimentando ali o tempo todo, mesmo que corriqueiramente, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem uma demanda muito grande de afazeres, então a gente precisa tornar uma prioridade, porque prioridade é uma só, o conhecimento de si mesmo. E em Deus, claro. Uma coisa não consegue ficar separada da outra. Beleza? Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa aqui, diminui a velocidade. A segunda questão que eu queria que a gente tivesse prestando atenção é que após a gente conhecer a si mesmo, para que a gente consiga ver aonde em amor eu vou poder ajudar o próximo, porque é isso que ele fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo máxima é o amor, que se amem uns aos outros. A segunda parte é saber especificamente aonde eu posso estar inserido dentro da dor do outro. Saber especificamente aonde eu posso estar inserido dentro da dor do outro. O que eu quero dizer com isso? Conhecer aonde eu consigo ferir o outro e me combater para isso. Porque nós temos esse chamamento, cara, vigiem uns aos outros no sentido de amparar. Mas nós somos pessoas se relacionando o tempo inteiro e muitas das vezes com muitas faltas a gente causa feridas uns nos outros. Da mesma forma que nós temos a capacidade plena de poder amparar a queda uns dos outros, nós temos também a habilidade máxima de dar uma grande rasteira no nosso próximo. Se a gente pudesse dizer assim no português mais claro. E isso é ocasionado muitas vezes para nós ganharmos uma vantagem sobre o outro, nós simplesmente criarmos uma mágoa sobre o outro, ou então mostrar algum tipo de superioridade, ou então deu vontade aqui mesmo e eu vou dar uma rasteira nesse cara. Nossa natureza mais abatida, né? Mais decaída, vem às vezes cobrindo a gente, vem cobrindo a nossa mente de uma forma que a gente nem consegue raciocinar. Vira que meio que um animal sem raciocínio e a gente massacra o próximo. Então nós temos que conhecer a si mesmo, saber o nosso potencial de ferir o próximo. 2 elementos que vão fazer total diferença na nossa vida com Cristo. Porque quando ele diz assim, mas prove cada um o seu trabalho, que é o versículo 4, e então terá motivo de gloriar a si mesmo em Cristo e não em outro. Só faz isso daqui quem sabe do seu potencial de destruição, do seu potencial de magoar o outro, de enxergar uma fragilidade, de enxergar uma pequenez ali, dizer assim, cara, esse cara tá tão destruído. E às vezes a gente conhece algumas pessoas que gostam de chutar cachorro morto. Vamos falar, vou usar muito português claro aqui, alguns ditados. E parece que aquela situação de miséria, eu não estou falando só de miséria financeira, mas eu estou falando de miséria emocional, que às vezes a gente encontra com outro. É um suspiro na nossa alma dizendo assim, pô, graças a Deus não sou eu, meu irmão. Vem cá, deixa eu demonstrar a minha superioridade a ti, estendendo a minha mão. E aí o orgulho começa a tomar conta de uma atitude que deveria ser natural em amor. Você começa a abraçar o teu próximo não com a intenção de aquecê-lo, de tirá-lo do frio da tristeza, do frio da depressão, do frio da aflição, mas sim como assim, olha aqui como eu sou bom. Olha aqui como eu consigo te amparar e te tirar dessa situação. E ele frisa exatamente isso no versículo 4. Para que ninguém se glorie em si mesmo, mas se glorie em Cristo e não em outro. E aqui pode ser outro, qualquer coisa que você pensar.
Esse é o segundo ponto que eu queria que você frisasse na sua mente. Aqui, Mateus, ele começa tudo isso com um espírito de mansidão. Mansidão. E essa força, esse recurso, nós só recebemos você. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Ele começa o espírito de mansidão. Perfeito. E Perfeito. a gente não adquire isso lá mesmo. Perfeito. E aproveitando a fala dela, a mansidão não significa ser aquela pessoa meio monge, né? Ou freira, onde a gente está o tempo todo numa postura calma, pacífica, serena. Mas a mansidão ela é uma escolha. É uma escolha de como você vai reagir àquilo que está sendo proposto. E também pode ser adicionada a você de forma sobrenatural. Afinal, se a gente pedir, Deus concede. É isso que está escrito. Eu creio assim. Senhor, me concede a plenitude da mansidão. Amém. Que Deus derrame. Derrame em mim, que bata em você e pingue na gente. Em nome de Jesus. O terceiro ponto que eu queria que você gravasse é a supremacia do amor de Cristo, que funciona hoje como cura na sua vida. O tema principal dessa mensagem, como o Léo deixou, é o Evangelho que cura. E é impossível a gente separar o elemento cura da lei máxima de Deus, que é o amor. Quando o Evangelho nos alcança, quando a gente consegue enxergar a Deus no sentido de termos uma relação com Ele, ainda que diferente daquilo que é proposto, não vou dizer lá fora, mas com aqueles que a gente conhece, que ainda não enxergam Deus da mesma forma que nós enxergamos, Ele vem trazendo diversas curas, diversas. Algumas são mais instantâneas, são vícios, são mais atitudes, são temperamentos que são controlados, são pensamentos que são mudados, percepções, um coração mais quebrantado, e outras vão acontecendo, como ela está dizendo, ao decorrer da vida. Tem coisas que a gente vai dos 3 anos de idade aos 85, Senhor, me ajuda a combater isso daqui. Me ajuda a combater esse ponto, me ajuda a combater a minha negatividade, me ajuda a combater a minha melancolia, o meu pessimismo, me ajuda a combater a minha falta de fé, inclusive. Me ajuda a combater a falta de visão que eu não consigo ter diante de Ti ou contigo, Senhor, mas me ajuda. Ter consciência que o Evangelho que cura é o Evangelho do amor e que nós precisamos ser inundados por isso é o que vai fazer a diferença na nossa relação com a nossa comunidade, que somos nós aqui nesse caso, com os nossos pais, enfim, nossa família, amigos. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga progredir em Cristo, caminhando no chão da vida, como assim dizem, tendo atitudes que vão glorificar o reino de Deus. A gente vive momentos muito, infelizmente, divisórios, assim, onde tem uma parte evangélica que é totalmente entregue ao que é místico, né, que funciona por sonhos, revelações, vigílias o tempo inteiro e significados espirituais para tudo o que acontece, do vento que bate a um choro que acontece num culto. E nós temos a outra parte, que é uma parte mais fria, que procura encontrar Deus o tempo inteiro na razão. Mas o Evangelho da cura vem justamente para trazer o equilíbrio sobre isso, onde a gente consiga ter a percepção do espiritual, que vai fazer com que o nosso coração progrida em quebrantamento e em conhecimento de si mesmo, como a gente já apontou aqui, e a razão, para que quando a nossa alma for atacada pela nossa essência decaída, caída, má, com vontade de chutar o cachorro morto que está na nossa frente, a gente consiga decidir assim: Senhor, eu não consigo agora
Me ajuda a agir com as tuas mãos, com os teus olhos. Não deixa que eu me glorie em si mesmo, mas para que eu consiga transmitir o amor que só tu podes transmitir. Esse texto aqui está gritando para a gente, praticamente, replica o que eu fiz contigo. Replica o que eu fiz contigo. Repete para todos. Todos mesmo. E aí essa palavra que é tão abrangente, né? Todos o tempo todo, cara, eu tenho que amar a todos o tempo todo, eu tenho que enxergar os defeitos de todo mundo, saber dos meus, conseguir abraçar os defeitos do outro e também pedir para que consigam abraçar os meus defeitos. Isso começa a criar pequenas barreiras de caminhada para a nossa fé, onde a gente vai ter que trabalhar um caráter cristão muito bem trabalhado, no sentido de proximidade com Jesus, para que a gente consiga ter um coração muito próximo àquilo que ele teve de compaixão, que eu acredito que igual a gente não vai conseguir. Sempre vai haver uma barreira, sempre vai haver um problema relacional, sempre vai haver uma pequena rusga que a gente causou ou nos causaram, que a gente não vai conseguir exercer em totalidade esse texto. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que vê a intenção. E já sabe a forma que nós somos. E isso causa descanso no nosso coração. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, onde nós temos a responsabilidade pessoal, que nós pontuamos aqui, divididas em 3, onde nós tivemos um entendimento do Evangelho da cura, daquilo que ele traz, e o fruto do Evangelho da cura é o descanso. Eu consigo sair daqui sendo confrontado que eu preciso melhorar, que eu preciso ser mais carinhoso, compassivo, ter mais compaixão, preciso ter mais entendimento daquilo que o outro está passando, conseguir não emitir julgamentos aleatoriamente sobre aquilo que eu estou vendo, porque aquilo que eu vejo, às vezes, na vida do outro não é a totalidade do fato e a gente acaba emitindo um julgamento sobre aquilo. Mas eu consigo sair daqui tendo a consciência de que eu preciso melhorar, mas ao mesmo tempo eu estou seguro e amado e não vou ser condenado por isso. Deus veio encarnado a nós como Jesus Cristo para nos mostrar todo o fator e o lado humano do mais próximo que a gente deveria ser, as palavras que nós deveríamos falar, a forma que nós deveríamos orar e como nós deveríamos compartilhar aquilo que nós temos. E o Evangelho que cura é o Evangelho que nos dá a certeza de, no fim da caminhada, nós sermos abraçados pelo nosso Deus. Sem jogar em nós a responsabilidade de termos que cavar ali, vamos dizer assim, a nossa própria salvação. Acredito que as 3 mensagens estejam conectadas, né? Tanto a do Mica, quanto a do Edson, quanto a minha, porque a gente vem falando da lei suprema, que é o amor de Cristo. E cada um aqui apresentou uma espécie de fruto sobre o aspecto que ia falar. E talvez o descanso seja o que mais a gente vai ter um pouquinho de trabalho para vivê-lo integralmente. Porque nós estamos o tempo todo procurando coisas que nós possamos fazer para Deus, aonde eu consiga senti-lo feliz, entre aspas, e aí eu consigo agradar minha divindade. E Deus não funciona assim. O Daniel, que está sempre lá no grupo do Manuel, disse uma coisa muito interessante. Ele, cara, a gente procura o tempo todo agradar a Deus como se Deus estivesse mal-humorado. E Deus não está mal-humorado. E ninguém pode mudar o humor de Deus. Nem a maior falha e nem a maior alegria. E eu achei muito interessante essa perspectiva dele, porque coloca Deus como um grande controlador, mas no sentido de um controlador amoroso, que vigia e olha por nós e zela por nós, mas como o nosso, de fato, o nosso consolador, aquele que ele não está preocupado com aquilo que
eu vou fazer que vai, entre aspas, ferir a santidade dele, seja por uma escolha minha ou por um pecado, né? A gente trata pecado e concupiscência. Mas ele está preocupado em me encontrar, em me desenvolver, em fazer com que eu consiga replicar aquilo que eu tenho de bom. Quando ele diz aqui, porque cada um levará o seu próprio fardo, no versículo 5, ele está falando que cada um sabe onde o sapato aperta. Se a gente fosse trazer para uma linguagem de hoje, mais de hoje ainda. Você sabe onde seu sapato aperta? Você sabe aonde dá para ir? E o que eu quero, como se fosse Deus falando para nós, o que eu quero é que você, sabendo dos seus calos, você sabe que a caminhada vai continuar prosseguindo e eu vou continuar te amando. Então, quando a gente fala de responsabilidade mútua, de cuidados uns com os outros, é para que a gente experiencie aqui nessa terra o melhor daquilo que Deus preparou para nós, no sentido de, meu filho, olha como isso daqui é extremamente importante, olha como isso daqui é extremamente relevante para a tua existência. Compartilha o que tu tem de melhor. Não só bens materiais, né? Tem que deixar frisado isso. Mas compartilha o teu abraço carinhoso, compartilha a tua receptividade, compartilha a tua simpatia, compartilha principalmente a tua escuta atenta. Quando a gente vai tratar de oração, a gente está basicamente falando de um Deus que nos escuta o tempo inteiro e com uma escuta atenta. E isso tem que ser replicado também. A gente adota algumas posturas, às vezes eu digo a gente porque eu estou me incluindo também, tá? Posturas espirituais, às vezes alguém vem se confessar ou alguém vem desabafar com a gente fala o seguinte, você tem que fazer 4 dias de jejum, só água para te purificar disso daí. E a gente simplesmente esquece que por muitas e muitas vezes a gente ora, desaba uma série de acontecimentos aos pés de Deus, dá para ele ciência daquilo que ele já sabe, afinal ele já sabe de tudo, mas a gente tem esse privilégio de poder usar a oração como confissão diante dele, e ele simplesmente nos escuta. E ter responsabilidade com o outro é saber escutar, às vezes sem ter nada para falar. Às vezes até tem algo para falar, mas saber que naquele momento o outro está tão fragilizado, ele está tão quebrado, ele está tão entristecido ou aflito, que o melhor que você pode dar para ele agora são os teus ouvidos. E isso é que vai fazer com que o evangelho da cura se espalhe no nosso meio. Quem fala, coloca para fora, consegue desabafar. E ali você vai aliviando os pesos, vai aliviando as cargas. E isso que Deus faz com a gente. Por isso a oração é tão primordial. Elemento básico, principal, vamos dizer assim, do evangelho da cura. Que nos leva ao descanso. Então, quando eu estava lendo e assistindo algumas mensagens de referência, estudando um pouco sobre a raiz da palavra, todas as referências bibliográficas que eu consultei, as pregações que eu assisti, centralizaram esse ponto. Cara, nesse trabalho que nós teremos aqui, nesse trabalho de suportar uns aos outros, ajuda mútua, o principal ponto disso vai ser o descanso. Porque a aflição, ela nos tira do descanso, a tristeza, ela nos tira do descanso, e você vai ao outro em busca daquilo que ele tem. Cara, aquele cara está mais em paz do que eu acho que ele tem capacidade de me ouvir. Ou ele está resolvido com os problemas dele, ele conseguiu segmentar tudo aquilo que ele tem para resolver, colocou os problemas dele dentro de uma caixinha e está conseguindo seguir em paz disso, porque paz nunca é ausência de conflito, né? Ou de briga, ou de luta, mas é a capacidade plena de seguir adiante com tudo aquilo que está diante, tudo aquilo que está na tua frente, diante de você. E quando a gente encontra o outro nesse estado de descanso,
a gente também quer aquilo. Vou ler mais uma vez o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A individualidade desse versículo, ela é muito frisada, ela é muito certeira, né? Alguns versículos eu leio como se fosse uma flecha para a gente, que vem bem no nosso olho, e aqui cara, extremamente importante a gente pegar esse versículo e tomar para si. Ele não está dizendo assim que vai viver cada um na sua, não. Ele vai estar dizendo que nós temos a missão de entender o fardo que o outro está levando, conhecer o seu fardo, o seu próprio fardo, e poder compartilhar nas cargas uns dos outros. Eu queria que você, se pudesse, abrisse em João 13, 34. João capítulo 13, versículo 34. Vamos fazer melhor? Vamos ler 34 e 35? Alguém pode ler, por favor? 34, 35? Uhum. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Receita básica da cura: amor. Amor uns pelos outros. Isso inclui a anulação de si mesmo. Tem uma rusga, às vezes, posso ter uma rusga com a Marcela, mas eu vou dizer ali, preciso ir lá. Preciso consertar isso e suportá-la em amor. Preciso amparar as quedas que ela pode ter e ela as minhas. Se a gente pudesse frisar mais uma vez, eu queria que a gente abrisse em Romanos 13, 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Eu estou trazendo algumas referências para que a gente não fique preso somente ao título, né, os versículos tema da mensagem. Eu vou ler aqui. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O tempo todo nós vamos encontrar escrito na nossa Bíblia que a razão de tudo, o tempo inteiro, em todo o caminho que nos é proposto, do nascimento à nossa morte, é que nós amemos e sejamos amados. Não há outra razão. Não há como o evangelho da cura se espalhar entre nós, não há como nós comunicarmos a cura através da vida de Cristo, se nós não olharmos com amor. E por isso tem que haver um pedido muito sincero do nosso coração, da nossa mente, para que Ele toque os nossos olhos e nos faça enxergar com a lente que Ele usa. Ele, Cristo. Ele consiga tocar a nossa vida de uma forma sobrenatural mesmo, no sentido mais místico possível, que possa nos transformar de uma forma que nem a gente entenda, onde, cara, eu estou cheio de amor, eu estou me curando e eu quero que isso se espalhe para diante. Quero que isso se espalhe aqui na minha igreja, quero que isso se espalhe na minha família, os ciclos sociais N que você tiver. E ali te reconheçam como alguém que é o discípulo do amor, de fato. O evangelho da cura só tem um caminho: o amor. Vamos orar? A gente podia depois cantar som, né?
Ali embaixo. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que Tu faz. Obrigado porque a gente pôde refletir e conversar um pouco aqui sobre os caminhos que Tu tomas para a nossa vida. Senhor, obrigado porque Tu chegaste até nós com cura, Deus, e essa cura veio repleta de amor, cobrindo nossas dezenas de pecados, Senhor, erros, falhas. Obrigado porque Tu trouxe para nós a consciência, Deus, que nós precisamos ter de conhecer a si mesmo, Senhor, saber o nosso potencial de ferir o próximo e também podermos estar integrados em Ti para que a gente possa suportar um ao outro, Senhor. E suportar no sentido aqui totalmente amável da palavra, Deus, para que a gente consiga de fato viver um amor não religioso, Senhor, mas integral. A começar aqui na nossa comunidade, Senhor. Nós Te buscamos porque nós sabemos que só Tu és a fonte dessa cura. Só Tu és a fonte desse amor, Senhor. Não há outro que nós possamos recorrer, não há algum método, Senhor, não há alguma fala, algum pensador onde a gente possa se inspirar, mas somente em Ti. Senhor, obrigado por ter trazido aos nossos olhos esse texto tão vivo de Gálatas, Senhor. Que está clamando, Senhor, gritando para a gente na nossa consciência. Faz com os outros o que eu fiz contigo. Replica esse amor, replica esse descanso, replica essa cura. Senhor, nos ajuda a sermos esses agentes aqui, nessa comunidade, nesse bairro, Senhor, nas nossas casas, nas nossas relações. Senhor, nós entregamos para Ti aquilo onde nós já erramos. Senhor, nós entregamos para Ti os momentos que a gente já feriu alguém, e nós não conseguimos ser, de fato, alguém que amparasse a queda do outro. Senhor, os momentos em que nós, Pai, empurramos o nosso próximo no sentido relacional da palavra. Senhor, nos ajuda, nos dá consciência daquilo que nós somos, Senhor, e nos dá vontade e sede por aquilo que nós podemos ser em Ti, Senhor. Nos ajuda, nos faz plenos novamente, Senhor, nos abastece novamente do Teu amor, nos dá essa memória, essa lembrança, essa esperança, Senhor, de que é possível um caminho novo, Deus, de que é possível uma cura através do Teu Evangelho. Nos ajuda a ter essa consciência, Senhor, para que a gente entregue essa canção que nós iremos cantar como uma oração viva diante de Ti, Senhor, para que sejamos usados, sim, Deus, mas usados em amor, usados com uma consciência que não tem a soberba como ponto de partida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a Ti. Então
Sonda-me, sonda-me,
Deus abençoe. Bom domingo.